Oremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antes da gente conversar e trocar uma ideia, juventude, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, ativar as notificações e deixe aí no comentário o que vocês estão achando desse quadro, dessa série. Que hoje o nosso tema é equilíbrio e contentamento. Equilíbrio e contentamento. Como que a gente pode falar de equilíbrio para uma geração de excesso? Como a gente pode falar de equilíbrio para uma geração que recebe muita informação? Quando a gente fala em equilíbrio, eu acho que a gente deve pensar no seguinte contexto. A gente vive numa era que ela é uma era muito tumultuada. Crianças estão deixando de ser crianças muito cedo. E adultos estão ficando mais propensos e violentos conforme o passar dos tempos. A gente vive numa geração, numa época de, como eu já falei nessa série, de muita informação ao mesmo tempo. Então eu estou gravando esse vídeo em Itapeva. Se você está vendo, provavelmente está vendo em outra casa. Ou até em outro estado, se Deus quiser, em outro país. E você vendo esse vídeo, você pode ver ele em... Se a gente postar 8 horas, 8:01 você pode estar vendo esse vídeo. Então quando a gente fala em equilíbrio, significa que a gente tem sim que aproveitar o máximo da nossa tecnologia, tem que aproveitar para estudar, para se desenvolver. Eu sou uma pessoa que gosta muito de tecnologia, desenvolvo novas tecnologias, porém existe uma coisa chamada equilíbrio. Na quarentena, durante a pandemia, eu passava em média 12 horas no celular por dia. Sim, eu perdia metade do meu dia no celular. Era um tempo propício? Talvez, mas desequilibrei muito nessa época. Tanto que durante a pandemia eu saí do Ministério de Acólitos, não estava frequentando a igreja, porque na época liberou a ceinha lá e tudo mais, mas eu não estava indo. Então, quando você começa a ficar ficcionado numa vida digital, você começa a viver um paradoxo, um outro mundo que não é o seu, que não é a sua realidade. Quando a gente fala em equilíbrio, significa que, sim, temos que viver a era digital, porém temos que talvez dar um passinho para trás e ver a beleza que existe no mundo. Quando eu falo em beleza que existe no mundo, eu estou falando das criações e criaturas. Quando falamos em criações e criaturas, vocês já pararam para pensar o quão rica de detalhes é a nossa igreja? Eu vi um vídeo no YouTube esses dias que mostra o Vaticano, as pinturas do Vaticano e tudo mais. Eu cheguei à conclusão que nessas pinturas, os detalhes contam a história de toda a nossa humanidade. E tipo, cara, é imenso o complexo do Vaticano. E os detalhes, as riquezas são imensas. E esses detalhes e riquezas a gente pode perceber nas pessoas também. Quanto tempo você não dá um abraço? Quanto tempo você não sente um abraço? E desse abraço você não sente um novo perfume? Há quanto tempo você não senta na mesa para almoçar ou jantar sem celular? E aquele almoço, aquela janta, simplesmente sem celular vira um momento de conversa. Falando nisso, juventude, quanto tempo você parou para conversar com seus pais? Qual é o equilíbrio que você está dando na sua vida? Qual que é o contentamento que você está trazendo para a sua vida? Quando a gente fala em contentamento, a gente pode trazer um tema muito polêmico, talvez, para essa conversa. Que é o contentamento conosco mesmo. Eu sou muito contente comigo mesmo. Vocês podem falar que eu estou magro, que eu estou gordo, que eu estou bonito, que eu estou feio. Mas eu estou contente com o que eu sou hoje. E você que está vendo esse vídeo, você também tem que se contentar com o que você é. Porque um dos mistérios da nossa humanidade é a face de Jesus, como Jesus era. E ninguém sabe como Jesus era. Ninguém. E está escrito na Bíblia que a gente foi feito em imagem e semelhança de Cristo. E se Jesus Cristo for igual a você?
Eu sei que durante a sua vida você sofreu bullying pelo seu corpo, pela sua aparência, às vezes até pela sua cor, que é algo muito triste. Mas e se Jesus for igual a você? Na minha geração, era muito triste ver isso, mas muitos adolescentes eles andavam com punho alto, que é uma camisa de manga alta, de manga longa, porque eles se cortavam. Eles se cortavam com gilete e vários adolescentes daquela época, hoje adultos, têm essas marcas e carregam essas marcas de sofrimento. E quando eu falo dessa história, eu trago para vocês a imagem de que essas marcas, 90% das vezes, têm um culpado. E quando eu falo em culpado, eu falo de que aquela brincadeirinha que você faz na escola com o corpo do coleguinha, com a aparência do coleguinha, às vezes pode fazer ele se suicidar, sabia? É uma conversa delicada, é um tema delicado, mas é uma coisa que acontece. Às vezes você zombar do cabelo do coleguinha porque ele é enrolado, faz o coleguinha entrar em depressão. Às vezes você zombar da condição financeira do coleguinha pode fazer com que ele cometa um suicídio. Então a gente tem que ter equilíbrio naquilo que a gente é e naquilo que a gente fala e faz. Porque tudo isso a gente pode achar que é besteira, mas eu vivenciei isso e eu sei que não é besteira. Eu sei que cada vez mais as brincadeiras, as falácias, elas estão nas escolas. As pessoas falam mal, zombam, e não só na escola, mas também no nosso dia a dia. Fazer brincadeira com peso, com cor, com jeito de cabelo. Jesus faria isso? Tenho certeza que não. Tenho certeza que Jesus não faria isso. Então qual o contentamento você está trazendo para sua vida? Porque se você é uma pessoa que usa esses que fala para seus colegas esses apelidos, desculpa, mas você é uma pessoa vazia. Uma pessoa sem nada por dentro. Uma pessoa sem educação e sem respeito. A gente tem que aprender a espalhar amor pro próximo. E trazendo o equilíbrio, é você trazer para sua vida o contentamento consigo mesmo e você saber equilibrar suas ações e suas atitudes. Fique com essa reflexão hoje. Encerramos esse vídeo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.